A graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus queridos amados irmãos. Eu venho através desse canal para falar de algo muito importante, algo que tem se falado muito nesses últimos dias, que é a respeito da ideologia de gênero e o que realmente está por trás da ideologia de gênero. Eu gostaria, já de início, de ler um capítulo que se encontra em Romanos, capítulo 11, versículo 16, para que nós possamos meditar um pouco no que diz respeito a essa ideologia do gênero, que realmente é a ideologia do gênero e o que ela propõe para a sociedade. A palavra de Deus em Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o será. Se a raiz é santa, também os ramos serão santos. Irmãos, quando nós paramos para olhar e observar qual é o foco da ideologia do gênero, se nós formos pesquisar, se formos buscar, nós ficaremos perplexos, porque essa ideologia do gênero, ela fere a santidade de Deus. E o que está por trás da ideologia do gênero é algo satânico, diabólico, que tende a deturpar a criação de Deus. Mas o alvo principal são as nossas crianças. Por que você acha que Satanás, que o inimigo de nossas almas, ele investe tanto na vida das crianças? Eles atacam tanto as crianças. Você vê filmes que trazem, filmes infantis, desenhos infantis que trazem mensagens subliminares para mudar, decodificar a mente das crianças, para tentar ludibriar as crianças, para poder manchar o caráter das crianças. Porque o foco é exatamente as crianças, os nossos filhos, os pequeninos. Nós acabamos de ler aqui Romanos capítulo 11 e o versículo 16, que já de cara já esclarece o porquê que o inimigo ele quer trabalhar justamente na raiz. Porque as crianças são a raiz. E mexendo na raiz, lá na frente, no futuro, haverá resultados. Ou resultado bom, ou um resultado mau. Se nós ensinarmos às nossas crianças aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é de bom testemunho, aquilo que é caráter, aquilo que é amor, aquilo que é fidelidade, o que é justo, tudo que é agradável a Deus, se nós inculcarmos na cabeça das crianças, certamente lá na frente, quando elas se tornarem donas de si mesmas, puder pensar, trabalhar e dar opiniões, e ter opiniões próprias, nós teremos adultos justos, adultos amorosos, misericordiosos, porque nós trabalhamos na semente. É por isso que Satanás investe tanto na vida das crianças. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar as crianças no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará. Isso é uma orientação divina, uma orientação de Deus, porque Deus sabe a importância de podermos educar uma criança, de podermos dirigir uma criança, de podermos ensinar uma criança, de formar o caráter dessa criança, de ajudar na personalidade desta criança, e os pais, os familiares, as pessoas que cercam as crianças são seus responsáveis para que lá na frente, mais tarde, essa criança se torne um cidadão de Deus, um homem de Deus, uma mulher de vergonha, um homem de vergonha. E é por isso que o inimigo investe tanto na raiz, investe tanto nas crianças,
Quando a palavra de Deus diz, se a raiz for santa, será santa toda a totalidade. Então veja bem, o que está por trás dessa ideologia de gênero é satânica. Porque ela quer manchar o caráter da criança desde a sua tenra idade. Para que quando ela venha crescer, o nosso país, o nosso estado, o mundo se torne uma Sodoma, uma Gomorra, onde as pessoas fazem o que quer, onde não há justiça, onde não há amor, onde não há respeito para com seus corpos. A ideologia de gênero ela vai muito mais além de apenas decidir a respeito de sexo, de ser homem, de ser mulher. Vai muito mais além. A ideologia do gênero ela vem com a ideologia de liberdade, aonde o que interessa para as pessoas é que elas sejam felizes, é que elas possam se relacionar com quem quiser, fazer o que quiser com o seu corpo, porque a ideologia de gênero diz que nós somos donos do nosso corpo, mas a palavra de Deus diz que o nosso corpo foi feito para morada do Deus Altíssimo e que nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus. E ele quer roubar esse direito de Deus. A ideologia de gênero quer roubar o direito de Deus, o direito do Espírito Santo de Deus habitar em nossos corpos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Somos criação de Deus. Somos obra das mãos de Deus, criados para a glória e louvor de Deus. Já no início, lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 16 e o versículo 17, nós vemos ali Faraó usado pelo inimigo, representando ali como se fosse Satanás, querendo que todas as crianças que nascessem naquela época, elas fossem mortas, porque as crianças hebreias, as mulheres hebreias, elas geravam filhos rapidamente. O povo hebreu estava crescendo muito no Egito, e por esta razão, Faraó ficou com medo de que o povo de Deus ele se multiplicasse. E se o povo de Deus se multiplicasse, mais tarde, lá na frente, o Egito seria todo, a população maior seria dos hebreus. Então, Faraó, usado por Satanás, pede para que as parteiras, cada criança que iria nascer naquela época, naquele período, as parteiras teriam que matar se fosse homem, se fosse mulher, que deixasse viver. Por que você acha que Satanás ele está mexendo justamente nas crianças? É justamente isso que eu tenho falado para você agora neste momento. Ele quer que lá na frente ele tenha o total controle, que os adultos, que as crianças de hoje se tornem adultos conduzidos por suas práticas lesbianas, por suas práticas maldosas, suas práticas horrorosas. Ou seja, ele quer destruir o caráter dos adultos, dos futuros adultos. Então, para isso, eles precisam mexer na semente. Faraó tentou, naquela época, destruir, matar as crianças para que o povo hebreu não crescesse. Satanás hoje mexe nas crianças para que não, lá no futuro não se levante homens justos, mulheres justas, para que nós tenhamos paz no mundo, paz na terra, que é tudo que ele não quer. O que realmente Satanás quer é que o nosso mundo se torne totalmente uma Sodoma e uma Gomorra, para que a ira de Deus se acenda contra as pessoas, para que Deus elimine toda a sociedade por conta do pecado. Mas em toda época, mesmo naquela época, Deus ele enviou socorro. Para toda época, Deus tem um socorro. Enquanto que o inimigo se levanta para destruir as nossas crianças, Deus está levantando do meio das crianças aqueles que irão
envergonhar e colocar por terra toda a cilada do diabo, para que o nome de Deus seja glorificado. Da mesma forma aconteceu com Jesus. Quando Jesus estava para nascer, lá em Mateus capítulo 2, no versículo 16, Herodes também ficou desesperado, porque sabia que estava nascendo ali o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e através dessa criança muita coisa iria mudar. Ou seja, tudo iria mudar. As pessoas iriam se converter ao Evangelho, o Evangelho iria expandir, ia alcançar famílias, ia mudar o caráter dos homens. Ou seja, o pecado seria banido, o pecado seria combatido. E Satanás sabia muito bem que não podia permitir que Jesus viesse a nascer. Então Satanás faz a mesma coisa, o mesmo projeto dele lá em Êxodo, para acabar com as crianças, para que lá na frente não tivéssemos sucesso. Da mesma forma ele fez na época de Jesus. Tentou encontrar Jesus de todas as maneiras, acabar com a vida de Jesus. Não conseguindo ele, tentou matando todas as crianças com o fim de alcançar o Senhor Jesus. E naquela época foi um show, uma angústia tremenda. Muitas mães sofreram perdendo seus filhos. Mas o alvo eram as crianças, porque ele sabia que dali, das crianças, lá na frente, sairia o Salvador. E nós temos visto que a ideologia de gênero, ela diz claramente que Deus errou em determinar já o sexo da criança em sua concepção. Visto que quem decide o sexo dessa criança é ela mesma. Então a ideologia de gênero, ela fere os preceitos de Deus, fere a honra de Deus, quando diz que Deus errou. Se a ideologia de gênero diz que a criança é quem vai decidir qual o sexo dela, ela está dizendo que Deus errou na concepção da criança, já colocar o sexo da criança. Isso é horrível. Isso é diabólico. Satanás sempre usou essa estratégia para confundir a mente das pessoas. Veja que lá em Gênesis, quando Deus tinha falado para Adão e Eva para que não comesse do fruto daquela árvore, Satanás chega através de uma serpente, e Satanás diz: é verdade que não podemos comer, não se pode comer de toda a árvore do jardim? E a mulher chega para a serpente e diz: não podemos comer apenas de uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E veja a estratégia do inimigo. A serpente fala para Eva e diz: não, o que Deus não quer é que você conheça a verdade. A partir do momento que você comer desse fruto, você vai se tornar como Deus, conhecendo todas as coisas. E essa proposta era uma proposta boa, aparentemente. E isso despertou no coração de Eva o desejo de provar. Ou seja, a satisfação estava acima da obediência de Deus. O desejo de provar, de sentir a liberdade de ser livre. Essa é a proposta do inimigo. Que o homem se torne livre. Que o homem tenha liberdade de fazer o que quiser. Temos falado muito a respeito também da pedofilia. Que isso também tem tudo a ver com a ideologia de gênero. Porque a ideologia de gênero, ela abrange um campo enorme. E o que ela quer dizer é que nós temos que ter a liberdade. Que o importa é que sejamos felizes. Que você se relacione com o animal. Se você se sente bem se relacionando com o animal, seja feliz com isso. Se você se sente bem se relacionando homem com homem, tendo relação sexual com homem,
O importante é que seja feliz. Se a mulher se sente feliz tendo relação sexual com outra mulher, se ela se sente feliz com isso, que seja dessa maneira. Ou seja, se o homem se satisfaz, se sente feliz tendo relação sexual com uma criança, que isso seja feliz, para que isso seja aprovado por ele. O que importa é que ele seja feliz. Então a proposta da ideologia do gênero é que o homem seja feliz, não importa o que ele faça. Se ele se sentir bem, se ele se sentir feliz, isso é o que importa. Essa é a proposta da ideologia do gênero. Temos visto que as nossas crianças, ela é um alvo e ela é uma estratégia muito importante para qualquer desenvolvimento de religião, ou estratégia do bem ou estratégia do mal. Por exemplo, o islamismo, os muçulmanos, eles também trabalham, a proposta deles é trabalhar com crianças também. O que é que eles fazem? Eles entram em um país, se relacionam com as mulheres daquele país, se casam com mulheres do país. Por exemplo, Brasil, eles têm uma proposta que num período, tem um projeto que no período de 20 anos, eles querem ser a maior população do Brasil. E você fica imaginando como? A proposta que eles têm, o projeto que eles têm, é de se casar com as mulheres brasileiras, gerar filho com elas, e como eles podem casar com mais de 2, 3, 4 mulheres, eles vão gerar muitos filhos. Ou seja, eles vão seguir a mesma estratégia do povo hebreu lá no Egito. Mas veja que eles começam na raiz. Porque se eles se casam com uma brasileira, geram filhos e instruem essas crianças no islamismo, elas vão crescendo, eles vão se multiplicando, e daqui a 20, 30 anos, a 40 anos, o país inteiro, a população maior, é muçulmana. Então veja que a estratégia sempre foi essa. Quando Deus deu a estratégia para o povo de Deus, de trabalhar na raiz da criança, para que mais tarde ela não se desviasse, Deus sabia muito bem que isso funciona. Que isso funciona. O inimigo se apropriou também dessa orientação, mas para fazer a sua vontade, para destruir. Do mesmo jeito que nós investimos em nossos filhos, para que mais tarde eles cresçam e sejam grandes homens de Deus, o inimigo também investe para que mais tarde eles venham estar na mão do inimigo para obedecer, para fazer aquilo que está no coração de Satanás. Então, irmãos, esse momento é um momento muito importante. Eu senti inquietação de passar essa reflexão para que venhamos ter cuidado, que o que está por trás dessa ideologia do gênero é uma obra satânica, é diabólica, e não podemos permitir que isso venha acontecer com os nossos filhos. Devemos proteger os nossos filhos, devemos orar pelos nossos filhos. Nós sabemos que o inimigo ele pode fazer muita coisa, mas o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Somente ele tem todo o poder, somente ele tem todo o domínio, somente ele tem toda a autoridade. E em todas as épocas, Deus sempre teve a solução. E neste dia de hoje, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para combater essa ideologia do gênero satânica e diabólica. Levante-se no dia de hoje, neste dia de hoje. Não permita, ore, porque a situação ela é espiritual. O problema é espiritual. É a fúria de Satanás contra nosso Deus, querendo mexer na criação, na imagem de Deus, para atingir o coração de Deus. Mas nós sabemos que Deus sempre irá prevalecer. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.